Fala pessoal, pronto para mais um dia hoje, mais um dia para a gente aproveitar ao máximo todas as oportunidades que Deus nos dá para avançar e prosperar todos os dias. Ó, segue com o nosso combinado, hein? Antes da gente iniciar, curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá certo? Ativa os sininhos das notificações para que toda vez que um novo vídeo for postado aqui, você seja notificado e possa ver, tá certo? Bora para a mensagem então. O tema a nossa palavra-chave de hoje é entrega. Entrega é a nossa palavra-chave. E o tema é perdendo para ganhar. Perdendo para ganhar. Muitas vezes você precisa entender que para ganhar algo, você precisa perder outro algo. Para que você possa ganhar a coragem, você perde o medo. Para que você possa ganhar, para que você possa ganhar condicionamento físico, por exemplo, você precisa perder essa procrastinação de fazer sempre algo, para fazer sempre aquilo que precisa ser feito, entende? Então, toda vez que você precisa ganhar algo, você precisa muitas vezes abrir mão, às vezes você precisa renunciar. E quando você renuncia a algo, você abre mão de um algo para conseguir algo ainda maior, tá certo? E diz assim, ó, nossa frase diz assim, ó, a generosidade mostra de fato como está o nosso coração. A generosidade mostra de fato como está o nosso coração. Porque quando temos corações generosos, não nos agarramos a nada, não nos prendemos a nada. E esse coração generoso, ele solta, ele larga, muitas vezes ele perde. Mas a perca é temporária, para que você possa ganhar lá na frente, entende? Lá no livro de Mateus 19, 21, diz assim, ó, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muita riqueza. Presta atenção. Ele pergunta, o jovem perguntou a Jesus, ele já era, ele obedecia a todos os mandamentos, ele seguia tudo que Jesus o ensinava, porém, ele queria ser perfeito. Jesus responde, se você quer ser perfeito, o que é perfeição? Jesus é o único que é perfeito. É o único que é perfeito. E o jovem queria essa perfeição, ele já seguia todos os mandamentos. Mas, quando ele percebeu que o coração dele, apesar de seguir todos os mandamentos, o coração dele estava nas riquezas da terra. E essas riquezas, não estou falando que a gente precisa largar, vender todos os nossos bens, nossas posses, para que a gente possa seguir Jesus. Não é nada disso. O problema é quando você tem o seu coração nessas riquezas. E qual que é o problema real? É que se você tiver o seu coração em cima voltado nessas coisas, quando você perder, quando algo for tirado de você, você desmorona, entende? Você perde a direção, você perde o rumo, porque você colocou o seu coração voltado nas riquezas, nas posses, talvez no carro, na casa que você tem, talvez no relacionamento. E quando você perde isso, o que acontece com você? Você desmorona, entende? Você desmorona, você não consegue sobreviver,
você não consegue dar sentido, dar um novo significado, você não consegue viver a sua vida sem que você possa se lamentar sobre tudo aquilo que passou. Esse é o problema de onde devemos confiar, onde devemos guardar o nosso coração. Não é nas riquezas, nas posses materiais, porque muitas vezes você é sujeito a perder essas posses, é sujeito a perder esses bens. Por isso que ele fala, muitas vezes, quando você tem o coração, não é voltado nisso, e você perde, você acaba ganhando. Que foi aqui, no caso do exemplo do jovem rico, que ele queria a perfeição, o próprio jovem queria a perfeição. Só que para a perfeição, ele precisa desprender-se, se desprender o seu coração das riquezas desse mundo. E no livro ele diz assim, ó, Deus anseia por homens e mulheres que possam transformar toda uma geração. Mas, para correspondermos a esse chamado, precisamos estar alinhados aos propósitos do Pai. Na história do jovem rico, que era um homem obediente aos mandamentos e tinha tudo para viver uma jornada extraordinária com Jesus, mas o seu coração era apegado demais às riquezas. Ele tinha tudo. Jesus era cercado de pessoas e pessoas que tinham posses. Jesus, ele era cercado de pessoas que tinham posses e bens, porém, a sinceridade do coração de cada uma dessas pessoas não estava voltada nas riquezas. Deus não disputa espaço em nosso coração com mais nada, mas deseja que sejamos completamente entregues a Ele, para que Ele possa agir. O dinheiro e os bens materiais eram importantes demais para o jovem rico, a ponto de, ao ter que fazer uma escolha entre as riquezas de Jesus, hesitou e então fez a escolha errada, preferindo os prazeres e o conforto deste mundo. Entenda que os confortos desse mundo são excelentes. Todo mundo quer uma casa confortável, todo mundo quer um carro confortável, todo mundo quer chegar e ter uma cama confortável, um cobertor para dormir nas noites frias. Todo mundo quer conforto. E não tem nada de errado com isso. O problema é quando você deposita a sua confiança naquilo que é palpável. E muitas vezes o que você não entende é o que você precisa cuidar é do que está aí dentro de você, dos seus sentimentos e emoções, daquilo que você dá significado para todas as coisas. Entender que um processo de evolução é muito mais do que ganhar muito dinheiro, é muito mais do que ter carro, de casas, é muito mais do que ter uma vida física confortável, mas é ter uma vida espiritual confortável, é ter uma paz no interior, é ter uma paz no seu interior que excede todo o entendimento. Sempre vemos aí pessoas que perdem tudo em desastres naturais e tem algumas pessoas que se desesperam porque dizem que perderam tudo. E outras pessoas que falam que perderam os bens, mas o que era mais importante, a vida delas mesmas, a vida dos familiares que estavam ao seu redor. Isso é que é o mais importante. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Mas as pessoas se preocupam muito mais com os anéis do que com os próprios dedos. E é isso que a gente precisa ter em mente, isso que a gente precisa ter em mente, ter a nossa clareza, os nossos sentimentos voltados para entender que o que é mais importante é o que está aí dentro de você, o que você está criando na sua mente, para que você possa evoluir cada dia mais. Entende?
isso que vai te fazer completo. É isso que vai fazer com que sua vida deslanche, entende? Aí ele continua assim, ó. Muitas vezes é necessário perder para ganhar, pois tudo aquilo que nos afasta de Deus Pai prejudica profundamente a nossa vida, ainda que por si só não seja algo ruim, como no caso do caso das riquezas. Possuí-la não é algo inerente e ruim, mas ter o coração nelas, sim. Na vida, muitas vezes, portas se fecham ou perdemos algo ou coisas. Nesse momento, precisamos refletir, pois talvez Deus esteja retirando as distrações ou aquilo que nos afasta da presença dele. Entender que o seu coração não pode estar nas riquezas, não pode estar em bens materiais, é entender que você tem uma vida muito além da vida física, é entender que o seu coração precisa estar voltado não apenas para bens materiais, mas para a vida, para a sua vida, como você está vivendo a sua vida. Como a gente sempre fala aqui, não é sobre religião, mas é sobre vida. As opções, as nossas decisões, o que fazem a gente tomar decisões para que a gente possa ter uma vida alinhada, uma vida plena, uma vida próspera, entende? É as decisões, é as interpretações do mundo, é as interpretações do que os seus olhos vê, para que você possa, assim, entender que você não é a circunstância que você vive, mas você é o que você coloca, o que você interpreta. E eu sempre falo que precisamos aprender a interpretar as coisas da vida, os acontecimentos da vida, como ensinamentos para que a gente possa evoluir e prosperar cada dia mais. Aí ele continua: reflito o que tem mantido cativo, pois, como afirmou Jesus, onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Está lá em Mateus 6:21. Que essa reflexão impulsione você a avaliar as áreas da sua vida que possam estar desalinhadas com o coração de Deus, pois Ele deseja que estejamos prontos para sacrificar o que for necessário para estarmos mais próximo dele e do seu propósito transformador. Entender que o sacrifício muitas vezes é entender o que é importante para a sua vida. O sacrifício muitas vezes é entender o que é importante para a sua vida. O que é importante para que você tenha uma vida próspera, plena. E prosperidade não tem só a ver com dinheiro. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade tem a ver com todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida estando saudáveis, plenas, você é uma pessoa próspera. Os seus relacionamentos, os seus intelectos, as suas finanças, o seu trabalho, entende? Tudo isso complementa, tudo isso completa o que é a sua vida. E você ter prosperidade é você ter prosperidade em cada área da sua vida, entende? Mas para que isso aconteça, não deve depositar a sua confiança em coisas, em pessoas, entende? Essa é a diferença de você estar alinhado com aquilo que faz sentido real para a sua vida. Não é fazer voto de pobreza,
mas é não deixar o seu coração voltado apenas para a riqueza material, pois a riqueza, os bens, o dinheiro, eles só têm o poder de te dar uma vida confortável, de pagar as suas contas, mas não tem o poder de te dar paz interior. Entende? Essa paz interior, ela só pode vir quando você tem uma conexão real, quando você busca verdadeiramente entender o que é de fato importante para você. Quando você busca enfrentar os seus traumas, o seu medo, quando você deixa largar esse medo para trás, largar as angústias para trás, isso faz com que você avance e prospere todos os dias, tá certo? É isso aí, pessoal. Entrega foi a nossa palavra-chave. Pedindo para ganhar. Muitas vezes você precisa perder o medo, perder a vergonha, ganhar coragem para que você possa avançar. E essa sua coragem, ela é criada, ela é formada quando você tem uma conexão diária com Deus, conexão diária com o Pai, com o Espírito Criador de todas as coisas. Ele nos fortalece todos os dias, entende? Não é sobre religião, mas é sobre vida. Como você decide viver a sua, tá certo, pessoal? Tamo junto, beleza? Olha, não esquece. Se você ainda não curtiu, curte, certo? Comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, certo? Para que toda vez que um novo vídeo for postado, você seja notificado e não perca nada, certo? Tamo junto, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.